O STF vai regulamentar as redes sociais e vai instalar a censura nessa semana? O Marco Civil da Internet, que é uma lei federal aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, que demorou anos para ser debatido, discutido, aprimorado e no fim ser aprovado, ele pode acabar nessa semana com uma canetada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, gente. Enfim, chegou a hora. O STF vai julgar na quarta-feira a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo da lei que prevê que o judiciário só pode mandar derrubar conteúdos e posts considerados ilegais, jamais contas ou redes inteiras, justamente para evitar a censura. E agora nós temos o STF anabolizado, superpoderoso, hipertrofiado e lua de mel com o governo Lula, que também é a favor da regulamentação das redes e da censura. E mais ainda, nós temos um tribunal que acabou de sair de uma briga gigantesca, homérica com Elon Musk, justamente por conta das decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes, que ordenavam ao X derrubar contas inteiras, ou seja, em total desrespeito ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. E a cereja do bolo foram as explosões aí em Brasília nesse mês, com a morte do tio França, que era o que faltava para que os ministros decidissem não só censurar as redes a ferro e fogo, como também enfrentar de vez a anistia dos réus do 8 de janeiro para enterrá-la. É esse o contexto em que nós estamos nesta semana, em que o Supremo vai decidir se esse artigo é constitucional ou não. Se não bastasse tudo isso, nós tivemos também a eleição do Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, o que fez os ministros do Supremo decidirem julgar logo esse assunto neste ano e regulamentar de vez as redes sociais, isso segundo uma apuração da CNN. E aí eles vão atropelar o Congresso e a sociedade brasileira, porque para eles é preciso resolver todas as pontas soltas antes que o Trump assuma o poder nos Estados Unidos, o que vai acontecer no dia 20 de janeiro de 2025, quando a direita mundial vai ser fortalecida e haverá uma lupa muito maior sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso contexto atual. E aí vem a grande pergunta. Num cenário desses, alguém tem dúvidas de que o Supremo vai declarar o artigo 19 inconstitucional e vai escrever ele mesmo uma regulamentação das redes sociais que, no fim das contas, vai ser nada mais, nada menos do que censura? Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Porque a gente não precisa esperar o julgamento de casos para saber o que os ministros do Supremo pensam. Afinal de contas, eles mesmos nos dizem isso antes, pela imprensa, quando eles antecipam os julgamentos dos casos publicamente, seja em entrevistas, seja em recados passados por meio dos seus porta-vozes da imprensa. Quer ver? Eu vou provar para você. Fica aqui comigo que eu vou demonstrar isso para você. O ministro Gilmar Mendes, no dia 10 de abril desse ano, ele disse que a segurança da internet só seria possível com a elaboração de uma nova legislação. Como ele não é parlamentar, eu só posso entender que eles mesmos, os ministros do Supremo, são quem vai escrever essa nova legislação. Olha aqui a fala dele na íntegra, eu vou ler para vocês, eu separei aqui. Ele disse o seguinte: ao revisitar a Receita História Nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o Marco Civil da Internet, atualmente em vigor, com o qual essa corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inábil a impedir abusos de toda sorte. Pronto, tá aí, gente, o julgamento antecipado do Gilmar. Para ele, Marco Civil, lei debatida por anos e anos no Congresso Nacional, aprovada por 503 deputados e 81 senadores, sancionada pelo presidente, essa lei é ruim. E aí, para eles, é suficiente para eles atropelarem o Congresso Nacional e regulamentar as redes sociais diretamente pelo Supremo. Aí a gente tem a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, que deu um discurso no dia 4 das plataformas digitais. Espero e desejo que venha do Congresso. Em algum momento vamos julgar aqui no Supremo se não vier. Ele disse isso claramente. Aí em outubro ele repetiu. As plataformas digitais atraíram a publicidade porque eles têm mais visualizações, mais engajamento. E, triste como seja para a condição humana, a agressividade, a grosseria, a ofensa, a mentira e a teoria conspiratória trazem muito mais engajamento do que a fala moderada e racional. Deixa eu fazer um parênteses aqui, concordar com ele. Realmente, tem muita gente dizendo por aí fuck you, desejando para as pessoas se ferrarem, né? E grosseria, desumanidade, que para o Supremo, incrível, vem da direita. Mas vamos seguir aqui, ó. O ministro disse ainda: portanto, existe um incentivo perverso. Se você disseminar o ódio, você tem mais visualizações. É por isso que, em alguma medida, é preciso regular. Aí veio ele, o Flávio Dino,
Esse a gente sabe que é a favor da censura desde que ele era ministro lá do governo Lula, ministro da Justiça. Mas bora ver aqui o que o Dino falou depois das explosões em Brasília? Ele disse o seguinte aqui, ó. Vou ler para vocês. Uma coisa é pensar diferente. Outra é confundir o debate entre diferentes com o desejo de exterminar quem pensa diferente. Isso não é democrático. Precisamos levar isso muito a sério. E isso diz respeito, inclusive, ao tema da internet, das redes sociais, para que possa ter uma ação preventiva e evitar danos gravíssimos que poderiam ter ocorrido. E também tem ele, o amigo do meu pai. Quem é ele? Dias Toffoli. Ele disse que se o Congresso não regulasse as redes, eles mesmos, ministros do Supremo, iam matar no peito e decidir. Olha o que ele disse, aspas aqui, ó. Eu, como relator, há 1 ano e meio, falei com o presidente Arthur Lira e com o relator do projeto de lei, deputado Orlando Silva, que eu aguardaria uma decisão do Congresso Nacional. Mas, como até agora não veio essa decisão, nós temos que colocar em votação e, evidentemente, levaremos isso ao colegiado para que se decida. E claro, gente, não podia deixar de faltar ele. Quem que está faltando aí? Alexandre de Moraes, o imperador, que não fala de outra coisa desde as explosões que aconteceram em Brasília. Olha o que ele disse apenas há alguns dias atrás, quando ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Vou ler aqui para vocês. Ele disse: é necessário para nós voltarmos à normalidade democrática. Gente, eu não sei que normalidade democrática é essa. E se é necessário para voltar à normalidade, será que ele vai falar agora do fim dos inquéritos, dos atos antidemocráticos e todos esses inquéritos ilegais que estão perturbando a nossa democracia? Vamos ver? É isso que você está curioso, achando que ele vai falar? Disse ele, ó. É necessário, para voltarmos à normalidade democrática, uma regulamentação das redes sociais e o fim dessa impunidade. Nunca houve nenhum setor da história da humanidade que afete muitas pessoas e que não tenha sido regulamentado. Palavras de Alexandre de Moraes. Gente, eu fiz questão de trazer aqui as manifestações de pelo menos 6 ministros para mostrar para vocês como já existe, no mínimo, uma maioria lá no Supremo pela regulamentação das redes sociais, inclusive com adiantamento de voto pelos ministros, o que é vedado pela lei da magistratura. Desconfio, inclusive, que o número de votos pela censura seja muito maior, quem sabe até uma unanimidade muito feia, já que tem poucas coisas que unem tanto os ministros do STF, que são corporativistas, como esse assunto. O saldo dessa semana deve ser um só. A censura será de fato instalada e quem vai perder não é só a direita, somos todos nós brasileiros. Quando a regulamentação das redes sociais e a censura entrarem pela porta, a liberdade de expressão será jogada pela janela. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que os ministros do STF vão censurar as redes nessa quarta? A gente já tem uma ideia do que eles vão fazer, mas quanto ruim será? Me conta aí nos comentários a sua opinião.